Oi, gente, eu sou a Dea Mello e hoje eu vim conversar sobre algo não muito comum, mas que tem tudo a ver com comunicação criativa. Na verdade, tem tudo a ver com a vida, que é sobre a ressonância Schumann. A ressonância Schumann é um pulso da Terra, é uma pulsação que há entre a Terra e a ionosfera. Eu trouxe essa imagem aqui, né? Vamos pensar que essa escada de jabuti, conhecida aqui na floresta amazônica, e aqui é a Terra. Então, esse círculo aqui formado seria a ionosfera, que é uma camada ao redor da Terra, e essa aqui é a Terra. E a ressonância Schumann, ela pulsa entre a Terra e a ionosfera, ela bate e volta, bate e volta. E Dr. Otto Schumann, em 1951, descobriu essa frequência, a frequência com que isso se dá, que era em torno de 10 Hz. Só que 30 anos depois, já existia o 30 anos antes, o eletroencefalograma, e que mede a pulsação elétrica, eletromagnética, né, do cérebro. E o Dr. Hans, deixa eu confirmar se é esse o nome, Dr. Hans Berger, juntou as duas informações e viu que há uma relação direta entre a pulsação da Terra e a pulsação do cérebro humano. E eles chegaram, né, aprimorando as pesquisas, a uma frequência exata de 7,83 Hz. Ok, essa frequência, ela é responsável, ela afeta a nossa criatividade, afeta afeta o estresse, o estado emocional, afeta o sistema imunológico. Então, tem toda uma relação com a vida física, não só com a vida do planeta Terra. Em 2011, né, bem recente, um outro cientista, Dr. Luc Montagnier, ele é prêmio Nobel e foi ele que descobriu o vírus do HIV. Ele fez uma experiência com a água e observou que, mesmo sem a presença material, porque na ciência clássica sempre se entendeu que a vida, a matéria provém da matéria, né? Então a vida provém da vida material. Óvulo, espermatozoide, o ovo e a galinha precisam estar ali para que haja vida. E o Dr. Montagnier revelou que não propõe, na verdade ele tem uma outra suposição, né? Ele propõe que a partir dessas experiências com a ressonância Schumann, ele introduziu na água diretamente a ressonância e viu que mesmo os DNA em tubos de ensaio separados se comunicam, e é uma comunicação tão maravilhosa que ela é capaz de criar o nucleotídeo. O nucleotídeo é a base da vida. Então, mesmo sem a presença física, né, de duas pessoas ali, a vida podia ser criada, né? O nucleotídeo, que é a base da vida, pode ser criado. Então, isso tudo é muito recente, essas visões, e não é uma visão que é aceita pela ciência clássica, mas a ciência moderna, o Instituto Max Planck, que é um instituto reconhecido que estuda física quântica, e o Dr. Montagnier faz parte desse instituto, trouxe esse paradigma. Então, o que é que está acontecendo? Esta semana agora que passou, hoje é dia 23 de junho de 2023, a ressonância bateu 182 Hz. Então, de um padrão de 7,83 para 182, e isso vem
nos últimos anos se acelerando, né? E esse ano de 2023 tem acelerado de uma forma muito vertiginosa. Isso afeta a nós, seres humanos. Então, às vezes, a gente tem um sintoma, um mal-estar, dor de cabeça, tontura, dor no corpo, estresse, né, falta de ânimo para viver e, às vezes, é uma falta de adaptação a essa ressonância. Por quê? Não é porque a gente não precisaria saber de nada disso, mas a gente pode mudar a nossa rotina para que a gente possa estar mais alinhada com a Terra, porque se a Terra está nessa pulsação e a gente e a natureza e a gente não tem essa conexão com a natureza, a gente fica apartado disso. A gente vai para a natureza mais para contemplar, né, como se fosse uma coisa fora de nós, como se a gente não fizesse parte da natureza e a gente não se beneficia desses ritmos. Então, por isso a gente sempre traz aqui, né, observar o ritmo lunar, observar as mudanças de estação, né, a chuva, o sol, a cor, as cores, né, como é que as plantas estão se comportando. A gente precisa dedicar um pouco do nosso dia a dia para essa contemplação, para essa observação e para praticar, trazer para a nossa vida. A gente aqui está chegando no mês de julho, né, férias, e a gente sai muitas vezes de férias com o objetivo de descansar do trabalho, sair da rotina que a gente está, e a gente vai para a cidade ou mesmo na própria natureza, em lugares de praia, montanhas, né, sítios, e a gente come, dorme, se diverte, come, dorme, se diverte, come, dorme, se diverte. E não tem esse olhar, e não olha, e não vai para a natureza, mesmo a gente estando na cidade, né, se eu vou conhecer uma cidade diferente, eu posso observar como é que a natureza, como é que as pessoas se alimentam, né? De procurar algo que seja mais fresco, algo, ir nas feiras. Ou seja, introduzir programas que nos deixem mais perto dessa realidade do que é natural e não do que é fabricado, do que é industrializado. Sabe? Mesmo eu indo para uma cidade, eu posso ter essa experiência. Eu posso ter essa experiência onde eu moro, onde eu vivo, né? A minha rotina. Como é que eu organizo a minha rotina? Qual o tempo que eu dedico para aprender nesse grande laboratório que é a natureza? É um grande laboratório, é uma grande escola. E a gente observa de longe, acha bonito, fica ali um pouquinho, mas não entende como é que as coisas se dão, embora o nosso sistema, né, físico, as nossas glândulas, os nossos hormônios funcionem exatamente no mesmo ritmo. Então a ressonância Schumann, ela afeta o nosso ritmo também. Então se essa ressonância está se acelerando, e Dr. Montagnier diz que a vida ela se origina, ele mostra, né, que a ressonância afeta a criação da própria vida, nós precisamos também nos apropriar dessa compreensão, desse conhecimento. É possível, tem muito material na internet sobre a ressonância Schumann, tem como a gente saber como é que está a ressonância naquele dia, e adaptando a nossa rotina à nossa própria natureza. A nossa natureza física é como a natureza de Gaia, né? Gaia não é só um território, não é só floresta, rio, mar, né, plantas. Nós fazemos parte, nós estamos aqui, né,
sobre o solo. Nós somos os condutores dessa transformação da fonte criativa. Nós estamos evoluindo. Isso é a era de Aquário. Essa é a nova era que a gente vem falando. É a aceleração da criação. Tudo está se criando muito mais rápido. A gente pode observar isso, ver isso com muita clareza. E, poxa, o quanto que isso pode beneficiar a gente em todos os níveis. A gente pode acelerar os nossos processos de cura, a gente pode acelerar a realização dos nossos sonhos, dos nossos projetos, desde que a gente se dedique a esses laboratórios da vida, do dia a dia. Então, vamos aproveitar esse momento tão lindo, né, tão maravilhoso da fonte criativa, né, de Deus que está nos propondo. A gente estar aqui na Terra nesse momento é muito precioso. Então nós precisamos, e essas informações estão no nosso DNA, estão gravadas em nós. A gente só precisa como que desencapsular, desbloquear, abrir a chave do DNA para que a gente recorde desse poder que está em nós. Então, quando a gente descobre o nosso poder de criação, de autocriação, de se recriar, ninguém mais domina a gente. A gente não fica refém do sistema, dizer o que a gente deve comer, que tratamento que a gente deve fazer, que remédio que a gente deve tomar, porque a gente se apropria, né? A gente conhece o nosso ritmo, o nosso corpo, o que ele precisa. E às vezes a gente também se engana com o nosso próprio corpo, porque a gente acha que o que o nosso corpo precisa é aquilo que a gente já está acostumado, porque a gente vicia também no alimento, a gente vicia nas rotinas, nos hábitos, naquilo que a gente vê na televisão, o que a gente vê no celular, né, nas tecnologias. Tudo isso, às vezes, nos deixa nesse lugar de conforto e que, no final das contas, acaba sendo muito desconfortável. E a gente tem um mundo inteiro a descobrir, a experimentar, a integrar e ver que pode ser muito divertido escolher uma rotina em que observar como é que nasce uma flor faz parte do meu novo aprendizado ou de recordar o que está na minha raiz, na minha ancestralidade, no meu DNA. Estamos na alunação de Câncer, é tempo de se voltar profundamente para esse DNA e se beneficiar desse momento maravilhoso que a Terra está vivendo e sermos agentes também que vão ajudar. No momento em que a gente descobre em nós, a gente cria um campo também que reverbera entre os nossos, entre os amigos, né? Cada um de nós é uma semente que faz parte dessa nova terra. Porque luz é informação e amor é criatividade. Tchau, tchau.